Boa noite, alunos, a paz do Senhor a todos. Hoje o tema da nossa aula vai ser classificação dos instrumentos musicais da Orquestra Sinfônica. E por que instrumentos musicais da Orquestra Sinfônica? Como nós vimos na aula passada, existem diversas formações de grupos musicais. E a Orquestra Sinfônica é um grupo mais completo, onde nós temos uma diversificação maior de instrumentos. Por esse motivo, estudaremos os instrumentos que formam a orquestra sinfônica. Quanto à classificação dos instrumentos, os instrumentos musicais eles se classificam de acordo com a maneira como é produzido o som. E nós temos 3 grupos. O primeiro grupo é dos instrumentos de corda, onde o som resulta da vibração de uma corda. Por exemplo, o violino. No segundo grupo, nós temos instrumentos de sopro, onde o som ele resulta da vibração do ar soprado em um tubo, por exemplo, uma flauta. E o terceiro grupo é dos instrumentos de percussão, onde o som resulta de uma batida em uma superfície elástica, por exemplo, o tambor ou o tímpano. E cada um desses grupos eles se subdividem em grupos menores. Nós temos nos instrumentos de corda os instrumentos de corda friccionada, onde a corda é esfregada com um arco, e por esse motivo, esses instrumentos também são chamados de instrumentos de arco, que são eles o violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo. E depois nós temos os instrumentos de corda dedilhada. Na orquestra, por exemplo, nós temos a harpa, onde a corda é posta a vibrar pelos dedos do executante. E também nós temos instrumentos de cordas percutida. A corda ela é batida por meio de martelos de madeira. E é o que acontece no piano, em que os martelos eles são acionados pelo mecanismo dos teclados. Depois, pessoal, nós temos o grupo dos instrumentos de sopro, que se classificam de acordo com o material que eles são feitos. Nós temos instrumentos de sopro de madeira, que estão a flauta, o flautim, o oboé, o corno inglês, clarinete, o fagote, contrafagote, saxofone, etc. Só uma observação: alguns desses instrumentos, por exemplo, como a flauta ou o saxofone, eles são construídos de metal, tá? Mas por tradição eles são chamados de instrumentos de madeira. Nós temos também os instrumentos de sopro de metal, onde nós temos o trompete, a trompa, o trombone, a tuba. Também nós temos o grupo dos instrumentos de percussão, Conforme o material que eles são feitos, eles subdividem-se em instrumentos de membrana elástica, onde o som resulta das batidas numa membrana esticada, por exemplo, os tímpanos, o bombo, o pandeiro, o tambor, o tamborim, etc. Depois nós temos também o segundo grupo dos corpos duros sonoros, que são feitos de madeira ou metal. Nós temos o xilofone, a celesta e outros produzem sons indeterminados. Por exemplo, a castanhola, os pratos, os triângulos, os gongos, tantã, etc. A seguir, nós temos a figura que representa o layout de uma orquestra sinfônica. Basicamente, nessa figura, nós podemos ver o posicionamento em que cada instrumento deve seguir na formação de uma orquestra sinfônica. Antes de prosseguirmos falando desses posicionamentos, gostaria de falar da figura central que está à frente da orquestra, que é o regente, o maestro, figura de suma importância na condução de uma orquestra. Porque o maestro ele é responsável pelas decisões de interpretação, comandamento, instrumento ou voz a ser destacada em um determinado trecho. Ele torna-se responsável também pela coordenação dos ensaios, o que obriga a conhecer previamente muito bem a totalidade da obra, ou seja, o maestro ele tem que conhecer a obra nos seus mínimos detalhes, a interpretação, o trecho que cada instrumento vai executar numa obra, para garantir a perfeita junção das partes de cada músico. Finalmente,
ele torna-se responsável pela marcação do tempo e das entradas mais importantes durante a execução de um concerto. Basicamente, uma orquestra sinfônica ela é composta por instrumentos de cordas, instrumentos de madeiras, instrumentos de metais e percussão. Porém, uma orquestra também pode contar com os instrumentos de dedilhados, que é o caso do piano, do cravo e do órgão. Nós iremos agora conhecer os timbres de cada instrumento que forma a orquestra sinfônica, de acordo com as suas classificações. Apenas relembrando, o timbre ele pode ser uma característica sonora que permite distinguir sons que possuem a mesma frequência, altura e intensidade, mas com ondas sonoras diferentes. Iremos conhecer agora o timbre dos instrumentos de cordas. O violino. O violino é um instrumento musical classificado como instrumento de corda friccionada. E ele é o menor e mais agudo dos instrumentos da sua família. Viola. A viola é um instrumento musical da família do violino. Ele inclusive se assemelha muito visualmente, inclusive na maneira de se tocar. Ele possui, no entanto, um som mais encorpado, doce e menos estringente, e também é mais grave. Violoncelo. O violoncelo é um instrumento da família dos instrumentos de corda friccionadas. O violoncelo ele é tocado geralmente com um arco na posição vertical e ele é colocado entre as pernas. Contrabaixo. O contrabaixo é um instrumento da família de cordas friccionadas. Dentre os instrumentos desta família, o contrabaixo é o mais grave e de maior tamanho também. Madeiras. A seguir, conheceremos os timbres dos instrumentos classificados como instrumentos de sopro de madeira. Flautim. O flautim ou pícolo é um instrumento musical da família da flauta, soando uma oitava acima da flauta soprano. Flauta. A flauta transversal, por vezes chamada de flauta transversa, é um aerofone da família das madeiras. Atualmente ela é fabricada em metal, mas na sua origem esta era feita de madeira. Oboé. O oboé é um instrumento musical de sopro.
classificado como membro da família das madeiras. Corne inglês. O corne inglês é um instrumento de sopro da família do oboé. Clarinete. O clarinete é um instrumento musical de sopro da família das madeiras. Clarone. O clarone é um instrumento musical de sopro da família dos clarinetes. Fagote. O fagote é um instrumento musical de sopro da família das madeiras. Contrafagote. O contrafagote é um instrumento musical de sopro da família do fagote. É, na verdade, uma versão maior do fagote. Saxofone. O saxofone também é conhecido popularmente como sax. É um instrumento de sopro da família das madeiras. Metais. Trompa. A trompa é um instrumento de sopro da família dos metais. Este instrumento é essencial na orquestra sinfônica moderna. Trombone. O trombone é um instrumento da família dos metais, cuja invenção remonta ao século XV. Seu nome deriva do italiano e significa trompete grande. Trompete. O trompete é um instrumento musical de sopro da família dos metais. Tuba. A tuba surgiu no início dos anos 1800. É o membro mais jovem da família dos metais e também o maior e o que produz o som mais grave.
Percussão. Pratos. Tímpanos. Xilofone. Triângulo. Gongo. Caixa. Carrilhão. Agora vamos conhecer o timbre da harpa, do piano, do cravo e do órgão. Na aula de hoje, nós aprendemos um pouco mais sobre a orquestra sinfônica e as classificações dos instrumentos musicais que a compõem. Obviamente que nós fizemos um resumo deste assunto, que é um assunto mais complexo, o qual nós estudaremos a seguir mais à frente. Desejo a todos vocês uma excelente semana. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Até a próxima aula.